Let's go! Fala aí pessoal, tudo bem? Geraldo Brasil passando por aqui hoje para gravar mais um episódio do CX Drive. Bom, o tema de hoje é CX na Black Friday. Para quem não sabe, a Black Friday hoje representa o segundo maior volume de vendas no Brasil. Estamos atrás apenas do Natal e à frente de datas como Dia das Mães e Páscoa. No último Black Friday, o Brasil vendeu 2 bilhões de reais em produtos e serviços nessa data comemorativa que foi criada pelo comércio no mundo todo. Nos Estados Unidos, ela representa a data de maior volume de venda, alcançando 30% do volume de venda do comércio eletrônico dos Estados Unidos do ano. Ou seja, 30% de tudo que os Estados Unidos vendeu no comércio eletrônico, ele vendeu dentro da Black Friday. E como que funciona a Black Friday aqui no Brasil? Empresas, geralmente comércio eletrônico, reúnem as maiores ofertas naquela semana da Black Friday. Então, o que esse tema traz para o CX? Bom, um bom CX aplicado, ele transforma aquele cliente que estava pensativo ou estava procurando o produto que ele queria comprar em uma venda efetiva. Um bom CX, ele sim faz o cliente comprar por impulso. Afinal de contas, a Black Friday nada mais é que uma venda por impulso. O cliente muitas vezes ele não está procurando uma TV, ele não está procurando um smartphone novo, ele achou a promoção ali da Black Friday, que são promoções que realmente compensam, e ele compra por impulso. Apenas 12% dos clientes que compram na Black Friday estudaram o produto que eles queriam comprar. Ou seja, 88% das vendas da Black Friday no Brasil são vendas de impulso. Então, o CX nessa situação ajuda muito a decidir em qual loja o cliente vai comprar. Afinal de contas, a competição entre o comércio eletrônico, ela traz para o mercado promoções relâmpago, ela traz para o mercado uma promoção que teoricamente não existiria em outra época do ano. Existem também situações onde os produtos que são vendidos na Black Friday já estavam com preços elevados e o cliente, na hora de decidir a sua compra, ele leva em consideração sim o tipo de atendimento que aquela loja dá para ele. Muitos clientes pesquisam no momento da compra qual que é a relação entre a empresa e os clientes. Se teve problema no atraso de entrega, se teve problema de não entregar o produto, se teve problema na hora de precisar de uma ajuda. Então, um bom CX implantado, ele faz sim com que seu cliente escolha a sua loja. Geraldo, como que eu faço então para converter aquele cliente que estava indeciso na hora da compra? Bom, você conseguindo modular o seu comércio eletrônico para que as informações estejam evidentes no seu site, as informações do seu produto sejam claras, a promoção esteja bem explícita, busque colocar sim o valor que era antes da Black Friday e qual é o valor que você está praticando no período da Black Friday. Isso impulsiona muito a sua venda na hora da Black Friday, porque o cliente vê que realmente ele não está sendo enganado. Aquele produto ele custava um valor X e na Black Friday ele está custando um valor Y. Se você conseguir colocar também como você conseguiu fazer esse valor para a Black Friday, isso é muito importante, porque passa clareza para o seu cliente. A parte de apresentação do produto, as informações têm que estar bem claras para seu cliente na hora da compra, mas o mais impactante de tudo isso é o pós-venda. Como nós falamos aqui, é uma venda de impulso, uma venda de impacto. O cliente compra naquele momento coisas que ele nem precisaria no dia a dia dele. O brasileiro ele é muito consumista. Pode ver que empresas aí de marketplace fazem 10 do 10, 7 do 7, 8 do 8, tentando emplacar cada vez mais aí as vendas de impulso.
Você entra nesse marketplace e muitas vezes compra algo que você jamais usaria ou jamais compraria. Bom, o pós-venda. Quando você tem um bom pós-venda aplicado, com um CX, onde você conduz o seu cliente à solução, aplicando First Call Resolution, aplicando todas as métricas de CX, para que ele vá lá no Reclame Aqui e avalie bem a sua empresa. Todas as reclamações abertas no Reclame Aqui sejam respondidas e publicadas. E tá aqui uma dica para quem trabalha com Reclame Aqui. O Reclame Aqui, ele avalia assim todas as respostas que você deu para o seu cliente. Porém, ele gosta que você seja cristalino e transparente. Então, a resposta pública do seu cliente, além de ajudar o seu cliente, ele também ajuda clientes que iriam reclamar e visualizam ali a sua resposta pública e viu que você estava atrás da solução para o seu cliente. Então, trazer a resposta pública para o seu cliente aumenta sim sua nota do Reclame Aqui. Bom, falamos aqui então do pós-venda. O pós-venda, ele tem que ser aquele pós-venda que ele pegue o seu cliente literalmente no colo, abrace seu cliente e traga ele para uma solução aonde, quando o seu cliente comprou por impulso, muitas vezes ele quer devolver o produto que ele comprou, ele quer trocar o produto que ele comprou, ou ele quer simplesmente reclamar, porque ele comprou no impulso e aquilo não vai servir para nada para ele. E ele vai sim reclamar nas redes sociais por uma escolha que ele fez. O seu pós-venda, ele tem que resolver o problema do cliente, mas trazer para ele um acalanto, trazer para ele ali uma acomodação, que ele foi bem acolhido pela empresa que ele comprou. Que independente da compra dele ter sido por impulso, mostrar para ele que aquela empresa está ali por ele e não para ele. Como que eu faço isso, Geraldo? Quando você coloca lá na sua venda a descrição perfeita do produto, quando você coloca lá na sua venda todas as especificações técnicas do seu produto ou então do seu serviço, quando ele é abordado no seu pós-venda de forma gentil, de forma acolhedora, basta você passar para ele que todas as informações do produto estavam na descrição e que não cabe naquele momento a troca ou devolução do produto, já que ele estava ciente do que ele comprou. No vídeo anterior, nós falamos sobre o marketplace que eu fiz a compra da camiseta, lembra? E eu não tive argumentos para devolver ou para cancelar a minha compra, porque as informações estavam corretamente nas descrições do produto, eu que não tinha lido. A mesma coisa acontece com o seu cliente. Quando você tem um produto muito bem descrito, uma venda muito bem acolhedora, o seu pós-venda, de forma muito gentil, vai falar para o cliente: sinto muito, senhor, a venda estava lá com todas as informações e o senhor não leu ou então não agregou no momento da compra. Por esse motivo, eu não posso cancelar a sua compra. Existe sim a lei do consumidor, que me obriga à devolução do produto 7 dias após a entrega desse produto. Ou seja, abre-se uma margem para que o cliente, pela lei, exija que seja cancelado ou estornado aquele valor, certo? Mas tudo você pode mudar pelo seu atendimento. No momento do seu atendimento, se você fizer um bom acolhimento a esse cliente e pedir para ele uma chance, teste o produto, você vai gostar. Ah, mas ele não serve para mim no meu dia a dia. Coloque para ele uma situação específica, onde aquele produto vai servir para ele no dia a dia, ou até mesmo, muitas vezes o cliente precisa em uma situação adversa. Coloque para ele essa situação adversa. Claro, sendo muito gentil na hora da abordagem do cliente. Lembrando que ele é um cliente de impacto. Assim como ele também faz a compra por impulso, ele também tende a reclamar por impulso. Ele vai nas redes sociais, ele vai no Reclame Aqui, e ali ele expõe o que ele não conseguiu expor na hora da compra. E ali ele expõe todo o sentimento dele pela empresa. É um sentimento de impulso. Ele fez a compra por impulso. Então tende a você, no momento do acolhimento desse cliente, dar essa abordagem para ele e transformar aquela experiência do cliente. Bom, o cliente fez a compra no seu marketplace ou então no seu e-commerce.
daquele produto que estava na promoção na Black Friday. É só vender? Não. Após essa venda, você vai analisar os dados desse cliente. Qual é o costume dele de compra? Ele compra mais por impulso, ele é um cliente que pesquisa mais. Então, fazer a pesquisa após essa venda, perguntando o que te levou a comprar tal item. Foi a Black Friday, você já estava estudando a compra deste produto, você pesquisou, o que te levou a comprar comigo e não com a minha concorrência. Tudo isso te traz uma boa análise desse cliente. E com essa informação você vai preparar os seus próximos insights de vendas para esse cliente. Você já sabe qual é o comportamento dele. Aí é o atingimento do seu cliente. Você já sabe qual é o comportamento dele, já sabe qual é o perfil dele. Ele pode ter sido a primeira compra no seu site durante a Black Friday e você acabou de captar um novo cliente para a sua base. E como fazer para vender mais para esse cliente? Ter a certeza de que ele indicaria a sua loja. Quando você faz a pesquisa após a venda de um produto na Black Friday, você pergunta para ele: legal, você é meu cliente Black Friday. E fora da Black Friday, você compraria da minha loja? Se ele responder sim, ótimo. E quais são os itens que mais te chamam a atenção para que você volte a comprar na minha loja? Se ele disser não, por que você não compraria na minha loja fora da Black Friday? O que te traz ter essa opinião? E aí você cria um vínculo com aquele cliente. O cliente brasileiro, ele é muito dependente. Ele, no momento da compra dele, ele gosta de ter opções. E ele não tem mais a barganha que ele tinha nas lojas físicas. Mas ele tem a concorrência. Afinal de contas, todas as lojas estão apenas na ponta do dedo dele. Basta ele selecionar a loja que ele quer comprar e analisar as promoções. Lembre-se, existem sites de buscas que trazem para o seu cliente já todos os itens que estão na promoção do Black Friday. E naquele momento é onde ele começa a pesquisa dele. Se ele vai comprar pelo preço ou se ele vai comprar pela qualidade de entrega daquele produto. O cliente pesquisa somente se a loja entregou? O cliente pesquisa somente se a loja cumpriu com as necessidades do cliente? Ele vai pesquisar no Reclame Aqui, ele vai pesquisar no Google, ele vai pesquisar em várias redes para entender qual é o comportamento daquela loja depois que o cliente compra o produto com ela. E aí que está o grande X do CX. Se você tem o CX implantado na sua empresa, aquele cliente que foi lá no Reclame Aqui, te avaliou positivamente, você deu um bom acolhimento para ele, você deu um bom atendimento para ele, ele vai virar referência para esse cliente que está no momento da decisão da compra do Black Friday. Eu vou falar: poxa, essa loja tem uma boa reputação no Reclame Aqui. Essa loja tem uma boa taxa de resolução de problema. Olha aqui esse cliente falando: comprei com a loja.com e ela me trouxe a solução imediata do meu problema. O cliente, quando ele está satisfeito, depois de ter passado por qualquer situação desagradável na compra dele, ele tende sim a comentar positivamente sobre a sua marca. Afinal de contas, ele está no momento de satisfação. A empresa resolveu o problema dele. Bom, falando um pouquinho aí sobre o que as empresas que terceirizam serviço podem agregar para esse atendimento. Todo mundo tem a sua caixinha. Você que tem um comércio eletrônico sabe fazer o quê? Vender produtos. Você que tem uma loja física sabe trabalhar com loja física. Você que tem uma empresa de prestação de serviço sabe prestar o seu serviço. Então, uma empresa de terceirização de atendimento, ela sabe fazer o quê? Atendimento. E a Job Home é a melhor empresa de CX de 2025. Qualificada pelo prêmio ABT e pelo prêmio Smart Customer como melhor empresa de CX de 2025. Acessem o site jobhome.com.br e lá você consegue identificar todos os serviços que a Job Home presta para você. Voltando aqui para o CX Drive,
Falamos hoje então sobre Black Friday, como alcançar o seu cliente no momento da venda, colocando as informações corretas, claras e cristalinas no seu e-commerce ou no seu marketplace. Falamos um pouquinho sobre abordagem de CX no momento da venda e falamos também do CX no pós-venda, que é sim o decisor de compra do seu produto na hora que o cliente está pesquisando sobre a sua loja. Ficamos por aqui então e até o próximo episódio no CX Drive. Venha para o mundo do CX. Let's